Boa noite, igreja. Pode sentar. Graça, paz e amor de Deus para o seu coração, para a sua vida, amém? Ontem foi uma alegria muito grande, para nós compartilhar um pouquinho da nossa história, um pouquinho da nossa vitória, sobre algo que hoje, infelizmente, está infiltrado, em muitas igrejas, em muitas lideranças, que é justamente a pornografia. E eu estava conversando com o irmão antes de começar esse tempo, foi interessante, porque conversando com ele eu me lembrei de algo. Espontaneamente eu falei. É um assunto que hoje nós falamos com alegria. Porque eu confesso para vocês que pelo menos até os 33 anos foi um assunto em que era com muito choro, era com muita tristeza, era com muita desesperança muitas vezes, que eu tinha que acordar, encarar esse tema. E para a glória de Deus, nos últimos anos, Deus tem nos dado a graça, de dia após dia, se posicionar, contra esse mal. E para a glória dele, nós trouxemos ontem um pouco, do que ela impacta, do que ela faz com as pessoas, com os relacionamentos, com a sociedade. Então eu queria agradecer realmente a todos que estiveram aqui ontem. E quero agradecer você, que está investindo no seu casamento, no seu relacionamento, no seu ministério hoje aqui. Tá bom? Quer falar? Então, só para apresentar um pouquinho a gente, para quem não estava ontem aqui, Sexo Sem Cativeiro é um movimento que Deus colocou no meu coração, no coração da minha esposa. Eu tive a oportunidade, de recentemente estudar sobre os 500 anos da história do sexo no Brasil. Realmente os fundamentos da nossa nação. E o que eu aprendi nesse meio tempo é que a nossa nação, ela durante muito tempo tem vivido mentiras sobre a questão do sexo, e da sexualidade. Em muitos casamentos, muitos homens, muitas mulheres têm sido prisioneiros, dessas mentiras. E boa parte, da nossa nação tem vivido o que eu chamo de sexo com cativeiro. Sexo esse que eu vivi até os 33 anos, da minha vida. Em 2012, só para quem não estava aqui ontem, eu não resistindo mais, procurei a minha esposa e confessei para ela a minha vida dupla. Eu realmente não suportava mais aquilo, eu não conseguia realmente vencer o pecado sexual. Eu queria me aproximar de Cristo, mas uma culpa e uma vergonha terríveis me consumiam. Eu fico imaginando, ontem o louvor foi maravilhoso, hoje de novo. Mas vocês conseguem imaginar um homem que queria se entregar, mas eu não conseguia. Porque vinham vozes na minha cabeça, aqueles pensamentos, você mesmo acha que você pode louvar, você pode fazer isso, E era muito, muito ruim, realmente, eu não conseguia me entregar. E o caminho realmente da restauração, da reconstrução, que é o tema do congresso, ele passa realmente pela confissão, ele passa realmente pela exposição, ele passa realmente pelo quebrantamento, pela humildade. E, queridos, não foi fácil, chegar para minha esposa e confessar para ela tudo que eu fiz. Eu comecei aos poucos e foram 2 anos, compartilhando, confessando e trazendo luz sobre muita coisa. Queridos, mas foi muita coisa. E eu espero em Deus, que você consiga estar aqui amanhã, que é onde você vai poder ouvir o outro lado. Esses 2 dias vocês estão ouvindo o lado do abusador, aquele irresponsável, marginalizado, que feriu. Mas é muito importante também ouvir o outro lado, verdade ou não? E Deus tem derramado essa graça, e a proposta, realmente das nossas ministrações é ferramentalizar a igreja, trazer luz realmente daquilo que está no coração de Deus com relação a sexo, sexualidade, vida conjugal, casamento. E eu posso falar para vocês que a cada revelação, a cada descoberta em Cristo que nós temos, mais a gente se apaixona por Ele, porque a gente entende o coração dele, um pouquinho do coração dele, de como realmente Ele nos ama. Amém? Então o propósito realmente do Sexo Sem Cativeiro qual é? É despertar as igrejas nessa nação. Deus coloca sempre uma nação no coração de um missionário, E a nação que Deus colocou no meu coração, no coração da minha esposa, é Brasil. É o nosso povo, é a nossa gente. E realmente trazer um despertamento para um tema que tem realmente acabado, devastado a vida íntima de vários casais, de vários filhos, de vários pais, várias mães. E nós queremos despertar isso, trazendo ferramentas, trazendo luz, mas principalmente trazendo esperança. Se eu pudesse resumir essa mensagem, desses 3 dias, em uma palavra, seria esperança. Queridos, se nós conseguimos, em Cristo,
não por nós, você também pode. Né? E você pode levar essa esperança para quem está precisando, amém? Então esse é o propósito, né, realmente da nossa caminhada. Eu costumo dizer que nós não somos líderes do Sexo Sem Cativeiro, nós somos mordomos. Né? Deus nos confiou uma missão e nós vamos ser fiéis a ela até o dia que nós tivermos que partir, amém? Vamos caminhar. Só apresentando rapidamente, né? Somos casados desde 2004, nos conhecemos desde 2002. Raíssa, Thales, Sofia, é a herança do Senhor, né, que Ele confiou nas nossas mãos. São 3 filhos lindos, para a glória de Deus. E assim, só um segredo, né? Graças a Deus, os 3 puxaram para a mãe, né? Por isso que são bonitos, são lindos, graças a Deus. Nós somos missionários da Jocum, né? E 2 bases foram muito significativas para nós nesse tempo. A base Monte das Águias, né, foi a primeira, e a base do Pastor Cote, ali em Almirante Tamandaré. Muitos já conhecem, já passaram por lá. Realmente foi um tempo de renovo, de restauração para nós. Queridos, eu era executivo do Banco Itaú, a minha esposa, a contadora, nós tínhamos nosso emprego, nossa carreira, só que o que nós não tínhamos era um lar, o que nós não tínhamos era paz, o que eu não tinha realmente era liberdade. E quando esse nosso processo começou em 2012, nós precisamos abrir mão de muita coisa. Né? E eu, por exemplo, tive que abrir mão da minha carreira, que era algo que eu amava, era algo que eu gostava muito. Né? E nós nos lançamos dentro da base, muito feridos, muito machucados. Algumas pessoas viram, né, esse processo desde o princípio, né, e viram como nós chegamos. Né? Falava-se de divórcio quase todo dia. E, para a glória de Deus, né, nós conseguimos romper e vencer isso. Mas essa base, né, do Cote, a Monte das Águas, foi muito importante. Então eu queria encorajar, né, vocês realmente se conhecem alguém, né, que realmente está ferido, está machucado, muitas vezes nós vamos precisar parar tudo para tratar da nossa família, do casamento. Eu tive a oportunidade de decidir: Paulo, você quer sua carreira ou você quer sua família? E para a glória de Deus, naquele ano, né, de 2013, em janeiro de 2013, eu escolhi minha família. E aí nós começamos realmente um processo de restauração, fomos moídos, triturados, revirados do avesso, né? E agora Deus tem nos dado a graça, né, de levar essa mensagem já com a restauração. Amém? Estamos fazendo a faculdade de aconselhamento, né, da Jocum. Estamos aí faltando só agora um módulo, né, o último módulo para o nível tecnólogo, mas nós queremos o bacharelado. Então nós estamos nos organizando para isso, e muito do que nós vamos falar, nós construímos nesses últimos anos realmente dentro da base. Tá bom? E aqui o Sexo Sem Cativeiro já falamos um pouquinho para você. Pode avançar? Como eu falei ontem, né, esse aqui é o meu primeiro livro, né, o primeiro projeto que Deus colocou no nosso coração. Nós vamos falar sobre ele agora. Ontem nós falamos o quê? De um problema. Hoje nós precisamos falar de uma solução. Né? Então, o que esse livro vem como resposta? Né? Ele vem responder algo que é uma necessidade hoje de boa parte das igrejas brasileiras. Né, nós descobrimos, eu não lembro agora se foi pela Barna ou qual foi o outro instituto que eu tive acesso a essa informação, mas mais de 90% das igrejas brasileiras não têm um programa de recuperação para compulsivos sexuais. E, queridos, esse livro ele ajuda qualquer tipo de vício, de adicção, mas nós vamos dar ênfase naquilo que nós recebemos de Deus, amém? Então nós trouxemos esse livro como uma resposta. Então as ferramentas que nós vamos compartilhar hoje com vocês são ferramentas que estão nesse livro. Então, quem é do Ministério de Aconselhamento, quem é pastor, principalmente quem é pai, quem é mãe, né, que gostaria de ajudar alguém, principalmente aqueles da nossa família, né, a ideia hoje é te dar ferramentas, é te dar algumas coisas na tua mão, para que você possa acrescentar aquilo que você já tem e você possa abençoar as pessoas e frutificar em Cristo. Amém? Então, essa é a proposta desse primeiro livro. Para a glória de Deus, esse ano foram 3.000 livros vendidos. Né, o primeiro ano, primeira edição, toda foi esgotada, vendida, né, e nós já estamos começando com a segunda edição. Eu quero dar toda a honra e glória, né, ao nosso Deus por conta disso, porque se nós temos algo de bom para compartilhar com vocês, nós recebemos de quem? É dele. Amém? Então toda a honra e glória sejam dadas para ele. Mais um. Aqui o da Railca, como eu falei ontem, ele é um livro, queridos, que traz muita identificação. As pessoas que estão feridas com o adultério, com o abandono, com os abusos, né, são feridas realmente terríveis, né, que essas situações elas promovem.
tudo que elas precisam é de identificação. Tudo que elas precisam é alguém que conhece a dor delas. É alguém que passou por aquilo, que pode falar como quem sentiu realmente aquilo que ela passou. Mas principalmente falar de como ela venceu, de como ela rompeu isso. Queridos, não foi fácil. É fácil perdoar uma traição? É fácil perdoar 10 traições? É fácil perdoar quando um cônjuge tem um filho com outra pessoa? São várias coisas, queridos, que a Railca e muitas pessoas estão tendo que lidar dentro da igreja. Elas precisam dessa mensagem de esperança, de identificação. Né? E esse livro ele vem trazer realmente essa resposta. Né? E a alegria do nosso coração qual é? É ouvir o que nós ouvimos em Vitória da Conquista agora recentemente e outras mensagens que nós recebemos depois dos seminários. Olha, eu estava com os papéis de divórcio, mas graças ao seu testemunho, ao que Deus ministrou no meu coração, eu vou investir no meu casamento. Amém? E isso alegra o nosso coração e se incentiva a gente realmente a continuar. E esse livro ele vem ser essa resposta. Amém? Vamos mais um? E esse aqui eu costumo dizer que é o melhor livro de todos, né, o do meu filho, Thales. Ele fez quando ele tinha só 8 aninhos, na Escola Ministerial da Família. Queridos, é uma alegria, né, ver os nossos filhos frutificando. E como eu falei ontem, né, vocês imaginam se nós tivéssemos virado estatística em 2012? Eu confesso para ela o que eu fiz, e ela diz, chega, vai embora, desaparece. Queridos, como é que estaria hoje o Thales, a Sofia, a Raíssa? Como é que estaria o Paulo hoje? Como é que estaria a Railca? Né? Nós paramos para refletir realmente e por conta dessa disposição em obedecer a Deus, né? De nos lançar realmente em obediência a Deus, hoje nós podemos nos alegrar, né? Os nossos filhos estão frutificando, né, para o reino de Deus. Mas foi necessário muito quebrantamento, muita humildade, amém? E muita disposição realmente para obedecer o Senhor. E esse é o livro dele, é um livro evangelístico, né, para crianças. E para fechar, eu terminei o segundo projeto, que foi da aula de ontem, né? Nós falamos sobre pornografia. Algumas pessoas pediram, né, a apostila, nós fizemos num formato de livro, né? Nós já separamos, não foi, Tere, as 6 apostilas que as pessoas agendaram, temos ainda só mais 4 ali. Se você quiser adquirir, só mais 3. Se você quiser adquirir no final aqui, você pode pegar, ou só mais 2 agora. Ou você pode esperar, o livro está saindo agora em janeiro, você pode encontrar na Livraria Evangélica de Curitiba a partir do dia 20 de janeiro. Na Jocum também vai estar o livro lá à disposição, tá bom? Mas se você já tem pressa, né, você pode ter acesso ao material já a partir de agora. Queridos, é isso. Vamos agora ao que interessa. Amém. Começamos. Começamos. O que vocês me dizem aí dessa imagem? Começou, queridos, a ministração. O nome desse querido irmão, esse querido amigo é Marcos. O Marcos, ele nasceu num ambiente onde o pai dele queria muito, desejava muito, celebrava muito. O quê? O fato de querer ter uma menina. E durante a gravidez da mãe da esposa dele, da mãe do Marcos, ele declarava isso, ele comprava enxoval, ele ia atrás e tudo que ele queria era uma menina. E quando o Marcos nasceu, foi um motivo de grande frustração para esse pai. Esse pai realmente se frustrou bastante com o nascimento de um menino. E nos primeiros 5 anos de vida ali, ele meio que se desconectou realmente do filho. O Marcos tinha muito contato com a mãe, com a irmã, pouco contato ou referencial da figura masculina, até que com 5 anos de idade, o Marcos já apresentou alguns trejeitos femininos, e com 5 anos de idade, esse pai foi embora de vez, desapareceu da vida do Marcos, e ele já tinha muito pouco referencial masculino, passou a não ter nenhum referencial masculino. E ele foi crescendo. Na adolescência dele, essas questões, essas dúvidas, esse filho precisando de afirmação, precisando de uma mensagem verdadeira sobre a sexualidade dele, um referencial realmente dentro de casa, ele não tinha, passou por todas as crises e bullying, que normalmente uma criança afeminada passa, nas escolas, até que na adolescência o Marcos resolveu realmente se lançar no estilo de vida gay, e ele passou pelo transformismo, e ele foi morar 10 anos na Europa, realmente praticando prostituição.
As fotos são muito pesadas, né? As outras fotos, não adianta, eu acho que aqui a gente já passa o recado. Mas o Marcos, durante 10 anos, ele viveu realmente prostituição na Europa, né? E quando ele tinha 30 anos de idade, ele fez a cirurgia de mudança de sexo. O Marcos realmente se operou, ele virou um eunuco, né? Ele arrancou o pênis dele através de uma cirurgia. Só que nessa cirurgia, o que aconteceu? O Marcos teve uma infecção terrível. E ele chegou muito perto de morrer. E naquele dia, o que aconteceu? O Marcos virou para Deus o seguinte: Deus, se tu existes, se tu queres algo comigo, salva a minha vida. Se tu salvares a minha vida, eu vou servir o resto da minha vida ao Senhor. E o que aconteceu? Para a glória de Deus, o Senhor o salvou de uma forma milagrosa, o restaurou. E hoje o Marcos está aqui, né? Vive como homem. E já fazem 11 anos que o Marcos está posicionado no Senhor. Queridos, o Marcos sente atração às vezes por outros homens? Sim. Mas ele se entrega aos outros homens? Não. O Paulo, até os 33 anos, era totalmente mergulhado. A minha vida era governada pela pornografia. Hoje a pornografia governa a minha vida? Não. Mas eu me sinto tentado a ver pornografia? Sim. A grande diferença é o quê? Você não foi curado. Queridos, não se fala de cura. Se fala de posicionamento. Você é tentado e você foge. Você é tentado e você diz não. Entenderam aqui um ponto? Porque olha só, queridos, muitos como Marcos se lançam a Deus, conseguem caminhar forte com Deus, firme com Deus durante 1 ano, 2 anos, até que de repente eles sentem de novo uma atração pela pessoa do mesmo sexo. E sabe o que muitos dizem dentro da igreja? Não tem jeito, eu não fui curado. Não tem jeito para mim, então eu vou largar tudo. Queridos, isso não tem nada a ver, sabe, com um processo de restauração, um processo de reconstrução. Tentação é pecado? Sim ou não? Não. Jesus pecou? Mas em tudo foi tentado. Entenderam? Então, quando você se sente tentado a ver pornografia, você não pecou, querido. Mas naquele momento que vem aquele forte desejo, você tem poder em Cristo para dizer o quê? Não. Vamos derrubar uma mentira aqui, um gigante agora. Vocês topam? Vamos derrubar um gigante? Lá fora, o que as pessoas dizem? As pessoas dizem isso aqui: você é livre, você faz o que você quiser. Vamos parar para analisar isso? Porque às vezes a gente ouve uma mensagem e já, é isso mesmo aqui, vamos lá. Vamos pensar um pouquinho, se a gente parar para pensar 3 segundos, a gente consegue pegar a mentira. Se você pegar uma pessoa que é viciada em cigarro, você vira para ela, você diz, você é livre? Então para de fumar. Ele consegue? Não. Ele é livre? Não. Então a gente pode entender que esse conceito é uma mentira? Sim. Então quando eu digo sim para aquele mau desejo, eu não sou livre, então eu vou entender o seguinte, que eu sou verdadeiramente livre quando eu consigo dizer não. Amém? Um homem casado, tentado por uma colega de trabalho muito bonita, ele vira e diz o quê? Não, porque eu sou casado. Entenderam? Eu vou ver pornografia. Não, eu não vou, por conta de tudo que ela causa na minha mente, nos meus relacionamentos e na sociedade. Eu vou dizer não. Então você é tentado, você vai lá e se posiciona, você diz não. Entenderam a diferença aqui? Isso aqui é muito importante, porque homens de Deus, eu conheço homens de Deus, cara, homens são apaixonados por Jesus, mas de vez em quando eles sentem culpados por sentir às vezes essa tentação, por sentir às vezes essa perturbação. Queridos, foram muitos anos você treinando o teu cérebro numa porcaria, e às vezes você paga um preço alto por isso. Hoje, os impulsos que eu tenho para assistir pornografia, queridos, são mínimos. Antigamente, lembram da imagem que eu mostrei ontem para vocês? Ele chegava como assim, eu não conseguia dizer não. Hoje, por todo o processo de restauração, eu consigo. Então, voltando aqui para a história do Marcos, já são 11 anos posicionado. E sabe, o coração dele está totalmente voltado e apegado a quem? A Cristo. E eu queria dizer uma frase para você aqui, frase do Marcos.
A homossexualidade e a transexualidade não se tratam de ser, mas de estar. E tem a ver com a busca da falta de alguma coisa que se projeta ou espera ser suprida no outro do mesmo sexo. Não é uma simples escolha ou condição, mas sim o desenvolvimento ou a construção progressiva de sentimentos e emoções. Queridos, o que o Marcos tinha era carência. O que o Marcos tinha eram necessidades emocionais que não foram supridas. Muito pelo contrário, elas foram feridas. Por que eu estou começando por essa parte, queridos? Porque nós precisamos ter o nosso passado resolvido. Nós precisamos ter o nosso passado perdoado. Nós precisamos realmente ter as questões que nos feriram no passado, exatamente lá no passado. Enquanto a gente não consegue perdoar, enquanto a gente não consegue se submeter, essa carência ela vai ficar o quê? Pulsando dentro do nosso coração. E isso precisa ser resolvido dentro de nós. Amém? Então, num processo de aconselhamento, é fundamental você parar para ouvir a história da pessoa. Porque a partir do momento que você ouve as histórias, por exemplo, o Marcos, ele tinha ódio desse pai. Mas ele buscava nos outros homens o colo de quem? Desse pai. Precisou perdoar o pai? Precisou entender que o que lançaram sobre ele eram mentiras contra a identidade dele? E as pessoas falam, mas e agora, cara, você não tem pênis? Sabe o que o Marcos disse? Isso é fruto da minha irresponsabilidade. Mas isso não vai permitir que eu seja roubado na minha sexualidade, o quanto eu já fui roubado todos esses anos. Amém? E hoje ele vive como eunuco do Senhor. E ele está muito bem, obrigado. Amém? Então você vê como essas questões de abuso, essas questões de feridas, elas causam mentiras, elas produzem carência. E quando você não busca suprir, curar essa carência em Cristo, porque carência você não supre, carência você cura. Aí carência ela é curada. É quando você realmente está resolvido. Queridos, a Railka vai compartilhar coisas aqui com vocês. Eu vou ficar até com medo, vou ficar lá atrás, sentado ali, protegido. Vocês vão querer me bater. Mas você vai ver que ela já fala rindo. No começo, quem pegou um pouco do nosso começo, ela não conseguia, ela chorava. Eu estava ministrando, queridos, ela saía. Porque estava muito dolorido, muito ferida. Porque um marido não faz as coisas que eu fiz com ela. Uma esposa não faz essas coisas com o marido, entenderam? Então isso é importante, né? Você revisitar isso, mas olha, a responsabilidade é nossa. Queridos, não é o que fizeram com você. É o que você faz com o que fizeram com você. O que Jesus fez? Jesus foi abusado? Sim ou não? Foi. Foi traído? Foi. Foi abandonado? Foi. Foi julgado injustamente? Foi. Falando a verdade, ele foi crucificado. Mas lá na cruz, Jesus vira e diz o quê? Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. E ali ele venceu a cruz. Naquela frase, Jesus venceu a cruz, porque naquela frase ele crucificou toda dor, toda rejeição, o mais rejeitado entre os homens. Homem de dores. E ele venceu a rejeição. Ele venceu o mundo. Esse é o nosso, e é nele que a gente realmente se espelha. Queridos, pegamos aqui um pouco da história do Marcos, eu não posso ir muito fundo aqui, mas só um referencial, amém? Vamos mais um ponto aqui. Dr. Pat Kearns, né, no livro do Mark Laser, ele cita essa questão, ele é um dos primeiros estudiosos, né, dessa questão de vício sexual. E ele pegou 1000 pessoas viciadas em sexo. E ele fez uma pesquisa com essas pessoas, e sabe o que ele descobriu? Que 97% dessas pessoas passaram por abuso emocional. 74% sofreram abuso físico. 81% sofreu abuso sexual. Queridos, então vamos pensar aqui. Diante dessas informações, desse dado científico aqui, o abuso, ele tem um papel significativo na deformação do caráter de alguém, sim ou não? Na sexualidade de alguém? Na maneira como ela vê e vive sexo? Isso precisa ser resolvido no aconselhamento, sim ou não? Precisa. Amém? O que é trauma A, Paulo? Trauma A é o seguinte, é quando você, filho, não recebe aquilo que você deveria receber do seu pai, da sua mãe,
ou dos seus relacionamentos. Então, o trauma A acontece quando você morre de desnutrição emocional. Então, você deveria receber algo bom e você não recebe. Paulo, o que é o trauma B? É quando coisas ruins que não deveriam acontecer, acontecem. Um filho deveria ser abusado emocionalmente pelos pais, sim ou não? Não. Sexualmente? Fisicamente? Não. Então aqui representa boa parte do quê? De pessoas que sofreram trauma B. Queridos, pegamos mais esse ponto. Isso é fundamental na hora da leitura, porque é engraçado, quando eu comecei, as pessoas começavam a contar. Eu peguei alguns casos de pessoas que não foram abusadas sexualmente. Não foram violentadas, não aconteceram abuso físico, mas simplesmente elas se sentiam abandonadas. E quando eu entendi esse conceito, eu falei, poxa, isso aqui é significativo também. Isso produz carência ou não produz? Produz ferido ou não? Amém. Vamos mais um ponto. Pode ir mais um. Hoje eu quero me divertir com vocês aí. E aí, cara, esse caso? É ele que virou ela ou ela que virou ele? Me ajuda aí. Quem acha que é ela que virou ele? Levanta a mão. Quem acha que é ele que virou ela? Quem não acha nada aí? Levanta. Então, Gal Galvão, você pode pesquisar o histórico dela, no YouTube. A Gal, ela nasceu numa família onde o pai dela abusava sexualmente de forma sistemática da irmã mais velha. E ela cresceu vendo isso. Esse pai, ele era da Umbanda, do Espiritismo. E esse pai engravidou a filha. E nasceu o filho. A filha, na verdade. E a crise da Gal ela é minha irmã ou é minha sobrinha? Porque o pai dela tinha engravidado da irmã. E isso causou uma grande confusão na cabeça dela, ela não sabia como chamar essa criança. Ok? Isso gera hematomas emocionais em alguém ou não? Isso fere a identidade ou não? Aos 8 anos de idade, a Gal, ela gostava de se divertir, de brincar como qualquer criança. E o que aconteceu? Ela foi para casa de um amigo da irmã, quando ela tinha 8 anos de idade. E esse amigo de 16 anos abusou sexualmente da Gal. A violentou. Então vamos aqui, vem comigo. O que a Gal pensou? Primeiro ela desenvolveu um ódio terrível dos homens. Um ódio terrível. E ela pensou, caramba, eu não quero mais que isso aconteça comigo. Porém, ser mulher é ruim. Ser mulher é perigoso. Então, para que isso não aconteça mais comigo, o que eu vou fazer? Eu preciso virar homem. Porém, ela tinha ódio dos homens, principalmente desse pai. O desejo dela, do coração dela na adolescência, era matar o pai dela. Esse ódio crescia dentro dela. Só que não bastava ser homem. Tinha que ser um homem forte para poder proteger as mulheres e se proteger. Então você vê como uma falsa crença é gerada em cima de abusos sistemáticos. Então, queridos, na hora de aconselhar alguém, é muito importante durante a história você pegar as falsas crenças que foram construídas. O que choca de cara aqui? O comportamento. Verdade ou não? Quando eu mostrei a foto, não dá uma chocada assim de cara? Porque o comportamento chama a atenção, mas se você começa pelo comportamento, a chance de você fracassar é enorme. Porque o problema não é o que está fora, é o que está dentro. Entenderam? Então, todo o processo de aconselhamento, você vai ter uma dependência grande, enorme, crucial, essencial de quem? Do Espírito Santo. Porque ele enxerga tudo, ele vai enxergar todas as atmosferas. E aí a pastora, os pastores da Gal, pegaram todo o processo, trabalharam o aconselhamento com ela foi a perdoar esse pai, ela foi perdoar os seus abusadores, ela foi se arrepender de cada decisão que ela tomou e hoje voltou a ser uma linda mulher. Amém? E agora vamos entrar na ferramenta. Essa é a ferramenta para aconselhamento na área de qualquer tipo de vício. Dr. Darwin Smith,
ele trabalha há 54 anos com vício, bem pouquinho tempo, né? Ele é psiquiatra cristão. E nos primeiros anos dele, né, da caminhada, do trabalho dele com vício, ele se frustrou muito. Sabe por quê? Porque ele investia muito tempo, ele investia muitos recursos e muitas ferramentas na restauração da sexualidade das pessoas, né, da questão da adicção também, como um todo. Porém, quando essas pessoas saíam da clínica de recuperação, o que acontecia? Elas voltavam a usar drogas, elas voltavam a beber, voltavam para a vida irresponsável no sexo. E ele ficou frustrado com isso. E o que o Dr. Darby descobriu? Que a clínica, quando trabalhava só o comportamento viciado. Queridos, vício em sexo, né, vício em jogos, religiosidade, trabalho, etc., é só o fruto de uma árvore. É só aquilo que eu e você conseguimos enxergar. Mas o que promove isso? Gente, como é que eu posso falar isso? Toda disfunção externa que você vai ver, ela denuncia uma dor interna. Antes daquilo se manifestar externamente de uma forma errada, uma forma de pecado, ela primeiro foi construída internamente em cima de quê? De dor, em cima de feridas emocionais terríveis. Então, olha só, você precisa trabalhar, o Dr. Darby entendeu, eu preciso trabalhar as emoções desses caras. Agora, não adianta trabalhar só as emoções, eu preciso trabalhar também o que deformou as emoções dessas pessoas, ok? Então ele começou a criar realmente isso. Eu queria fazer um exercício rápido com vocês aqui. Quem aqui já sentiu uma dor terrível no corpo, física, dor física? Deixa eu ver, pegar aqui na frente. Fala, irmã, qual foi a dor física que você sentiu? Que foi muito ruim. Você pode contar ou não? Não, é só dizer, olha, eu quebrei um braço, eu caí da moto, eu bati a cabeça, alguma coisa assim, ou dor de rim. A dor que eu senti foi no coração. Veio uma dor terrível. O que você queria que acontecesse? Quando você sentiu essa dor, o que você queria que acontecesse? Que a dor parasse, o mais rápido possível. Ok? Gente, faz sentido isso que ela falou, sim ou não? Faz, a não ser que haja algum masoquista aqui, né? Mas normalmente sentindo dor... Eu sou homem, eu como homem, eu normalmente sou bem covarde, né, para dor, eu corro rapidamente para ser medicado. Mas agora a minha pergunta para vocês é o seguinte: e a dor de uma traição? E a dor de um abuso sexual? E a dor de um filho com 3 anos de idade que fica na frente da casa, olhando o pai dele ir embora e nunca mais voltar? E a dor de um rapaz que eu recebi a ligação dele há um tempo atrás. Eu falei, cara, conta a tua história. A primeira coisa que ele falou, então, quando eu tinha 5 anos de idade, a minha mãe matou meu pai na minha frente. E aí, queridos? E essa dor? Qual é o remédio? Qual é a anestesia? Qual é o tratamento para essa dor? Vocês entendem? Lógico que a gente sabe que é Cristo, né, que é a palavra de Deus, que é realmente se entregar, se render. Mas muita gente não sabe disso, concorda ou não? Muita gente, inclusive, que está na igreja. Né? E essas pessoas precisam que essa dor pare. E aí elas vão buscar o quê? Uma anestesia para essa dor. E essa anestesia muitas vezes é o quê? Pornografia, drogas, bebida, porque a pessoa não consegue lidar com isso, ela não consegue encarar. Pergunto a vocês, resolve a dor? Não. Passa por um tempo? Passa. Dá um alívio? Dá, mas logo depois, volta. E às vezes volta pior. Então, queridos, por isso que o meu passado precisou ser perdoado. Por isso que tudo que fizeram contra mim, que eu carregava até os 33 anos de idade, precisou ser liberado.
Por isso, queridos, que todas as coisas horrorosas que eu fiz precisaram ser confessadas. Entenderam? Para que a justiça fosse manifesta. Então hoje, para a glória de Deus, nós podemos estar aqui. Isso aqui, gente, era com choro antigamente. Isso aqui que a gente fala hoje até brincando, era com choro, era com dor. Eram com lembranças terríveis, mas o nosso Deus curou o nosso coração. E aquela sede, aquela dor que me fazia desesperado buscar na comida, no trabalho, no sexo ou qualquer outra coisa o alívio, ela foi resolvida. Amém? E eu queria que a gente fizesse algo agora aqui, bem rapidinho. Eu queria que todo mundo ficasse de pé. Não vai levar mais que 5 minutos, tá? Eu queria que todos ficassem de pé, por favor, quem puder. Eu quero que você curve sua cabeça. Vivi, vem cá. Vai ser bem rapidinho. Por favor. Feche seus olhos. Não seja roubado agora não, tá bom? Queridos, eu não sei se de repente aqui a gente, falando sobre esse tema, sobre esse assunto, isso feriu o seu coração. Railka, vem cá também, por favor. Eu não sei se isso aqui trouxe alguma lembrança ruim, alguma acusação, alguma coisa que você não resolveu no seu coração. Mas eu queria que agora você aproveitasse esse momento e entregasse essa dor, essa culpa, essa ofensa. Eu queria que você entregasse nas mãos de Jesus agora, amém? Vocês topam fazer isso? Então fecha seus olhos. Se tiver uma musiquinha bem leve, bem suave, só instrumental, se tiver bem, se não tiver, tranquilo. Eu queria, Vivi, que você fizesse essa oração, tá bom? Conduzindo esse tempo, não mais que 5 minutos, mas deixa Deus te direcionar e deixa eles realmente conectados ali com Deus nesse tempo, tá bom? Queridos, não seja roubado por nada, não se distraia por nada agora, tá bom? Se concentre nisso, deixa Deus ministrar realmente no seu coração. Pai querido, Pai amado, Senhor, nós te colocamos agora, Senhor, na sua presença, Senhor. Queremos colocar, Pai, essa igreja, Senhor. Pai, essa igreja que está aqui agora, Senhor, somos o seu corpo, Pai. Somos a tua igreja, Senhor. Queremos, Senhor, estar cada dia mais, Senhor, na tua presença, Pai. Com o coração limpo, com a mente liberta, Senhor. Podendo realmente dizer não para tudo aquilo que nos causa, Senhor. Que causa ao Senhor repugna, Senhor. Pai, nós estamos agora aqui na sua presença, Senhor, teus filhos todos aqui, Senhor. Olha, Senhor, para o coração deles. Esquadrinha, Senhor, cada coração que está aqui, cada filho, cada filha, Pai. O Senhor é aquele que vem, Senhor, no oculto, no escuro, Pai, da nossa alma, Senhor. E somente o Senhor consegue entrar nesse lugar, Pai. Entra, Senhor, em cada lugar aqui, Pai. Tudo que foi ministrado ontem, tudo que foi ministrado hoje, Senhor. Nós sabemos, Senhor, que o verdadeiro amor lança fora todo medo, Pai. Que realmente, Senhor, eles coloquem diante do Senhor, Pai. Diante da cruz de Cristo, Senhor, toda vergonha, Pai. Todo medo, Pai. Tudo aquilo, Senhor, que vem tirando a intimidade deles, Pai, com o Senhor. Pai, nós sabemos que não é fácil, nós sabemos, Senhor, que o mundo está aí, Senhor. Pai, que as igrejas estão contaminadas, mas agora nós, como filhos, vamos colocar tudo aos seus pés, Senhor. Pai, cada um que está aqui, Senhor, que o Senhor tire, Pai, toda vergonha, todo medo, todo abuso, Senhor. Tudo aquilo, Senhor, Pai, todo adultério, toda aquela ferida, Senhor, de pessoas que aqui já foram traídas, pessoas que aqui já foram, Senhor, oh Pai, que já foram realmente, Senhor, abusadas física, emocional, espiritualmente, Senhor. Pai, venha, Senhor, o teu bálsamo de Gileade agora, Pai, sobre essas pessoas, Senhor. Derrama, Senhor, do teu amor nesse lugar, Pai. Que elas consigam, Senhor, detectar, Pai, aquilo que está lá no fundo. Pai, somente o Senhor pode fazer isso, Senhor. Traz à memória, Senhor, aquilo que causa dor ainda, Pai.
aquelas almas que ainda choram, Pai, quando vão falar com o filho, Pai, aquelas almas que ainda choram quando vão falar com o seu esposo, Pai, aquelas pessoas que ainda que ainda choram, Pai, quando veem seus filhos nas drogas, Pai, aquelas pessoas que se acham culpadas, Pai, porque saíram de casa, porque machucaram suas esposas, porque bateram nos seus filhos, Pai, realmente, Senhor, que elas venham agora, Pai, colocar tudo isso, Pai, no Teu altar, Senhor. E que o Senhor venha, Pai, elas estão aqui, Senhor, abrindo o seu coração e pedindo perdão ao Senhor, Pai. Nós sabemos, Senhor, que é confessar os pecados, Pai, que o Senhor vai nos perdoar. Pai, que cada um aqui comece realmente e peça esse perdão ao Senhor, deixando hoje, aqui, neste lugar, neste dia, Pai, todas as suas vergonhas, todas as suas culpas, Pai. Nós te agradecemos, Pai, por esse tempo, Pai, porque aqui nós realmente podemos, Pai, realmente começar a construir algo novo, Pai, a reconstruir, Pai, aquilo, Pai, através de um fundamento, Pai, que esse seminário está dando, Pai. E agora, Senhor, eu libero na vida de cada um, Senhor, uma palavra: vocês estão perdoados. O Senhor Jesus vem nesse lugar hoje e diz: filho, eu te perdoo, porque a partir de hoje vocês vão conseguir dizer não para aquilo que é do mundo e dizer sim para aquilo que é meu. Em nome de Jesus, vocês todos estão perdoados. Vocês são filhos amados, abençoados, ungidos e valorosos, sim, herdeiros e co-herdeiros de todo o reino. Em nome de Jesus, amém. Ok, tem uma palavra lá em Provérbios 14:10 que diz que cada coração conhece a sua própria amargura e não há quem possa partilhar a sua alegria também. Então, gente, a nossa oração mesmo, o Paulo ainda vai continuar, ainda tem muito conteúdo, mas é que você consiga deixar na cruz, como diz aquela canção de Kleber Lucas, né? Tudo que passou, tudo que ficou para trás. Porque Jesus, ele morreu ali para nos dar a oportunidade de fazer uma nova história. Amém? Obrigado. Amém, queridos? Pegaram aqui o espírito da coisa? A gente não tem reconstrução sem perdão. Não tem reconstrução sem renúncia, sem entrega, sabe, sem realmente obediência, se sujeitar a Cristo. E aqui nós fizemos só um momento rápido, né, para você entender isso. Mas se existe alguma questão no seu coração que ainda é profunda, que ainda te machuca, algo que talvez você nunca falou para ninguém, eu queria te encorajar a procurar os seus pastores, os seus líderes, e sabe, conta com eles. Sabe, anda na luz, traz luz sobre isso para que haja cura, para que eles possam ministrar o perdão de Deus sobre você, sobre a sua vida. Amém? Amém? Amém. E só para gente, antes da gente adiantar aqui, né? Pode voltar. Descer, na verdade, para baixo. Mais um. Mais um. Aqui. Ó, só para a gente entender um pouquinho mais dessa questão das emoções. Queridos, tristeza é bom ou ruim? Quem acha ruim, levanta a mão. Quem acha bom? Quem não acha nada? Gente, depende. A palavra diz que tem tristeza que leva ao arrependimento. Queridos, hoje nós fomos para o enterro, né, do irmão de uma amiga querida nossa. Se não fosse a tristeza, como é que nós mostraríamos empatia por aquele? Já pensou se eu entro lá sorrindo? Não caberia para o momento. Então a tristeza, ela nos conecta a um ambiente de tristeza. Agora olha só. Se eu tenho uma tristeza tão profunda, por conta de uma traição que eu sofri há 10 anos atrás, e eu não consigo sair dessa tristeza, isso é bom ou ruim? Ruim. Entenderam o ponto? Então, as emoções, elas nos conectam, queridos, a essa vida. Você já pensou um mundo sem emoções? O nascimento de um filho? Né? A morte de alguém querido? Os dias de frustração, mas os dias de alegria. Então, as emoções, elas são uma riqueza. Deus tem emoções ou não tem? Sim. Nós somos imagem e semelhança de Deus. Então, as emoções, elas nos conectam realmente a esse ambiente. Agora, nós não podemos ficar presos nessas emoções. Amém?
Vamos ver se vocês pegaram o espírito da coisa. Medo é bom ou ruim? Depende. Ok? Se eu tenho um medo que me protege, por exemplo, eu tenho muito respeito por altura e eletricidade. Eu tenho um respeito tremendo, não é medo não. Pois é, entendeu, né? Isso me protege ou não? Me protege. Agora eu tenho um medo terrível, desenvolvo síndrome do pânico, não saio mais de casa. Isso é bom ou ruim? Ruim. Vocês entenderam? Então é exatamente isso. As emoções das pessoas, eu estou falando para os conselheiros. Renato falou, né, que esse grupo está atrás de ferramentas, está atrás de cura. O conselheiro ele tem que prestar atenção nas emoções que são faladas, que são processadas, porque você vai entender se elas estão aprisionadas ou não. Fechamos, querido? Entendemos aqui? Então, no fundo, o comportamento viciado, ele é o fruto, ele é consequência. Todo o processo, o Dr. Darwin entendeu, eu preciso tratar as emoções, o coração dessa pessoa, para que ela possa romper e vencer. Fechado? Vamos seguir em frente. Essa primeira parte, o que eu trouxe para você? Eu trouxe um entendimento, né, num panorama geral de aconselhamento, mas principalmente na área emocional. É bem rápido, né? Nós não temos muito tempo, mas eu acho que você pegou o espírito aqui, né, da coisa que eu queria compartilhar. Só que agora eu vou passar para você uma dieta de recuperação. Se você tem alguém na família, se você tem alguém que você discipula, né, se você conhece alguém que realmente luta contra qualquer tipo de dependência, você pode, além dessa questão emocional, lembram o que acontece com o cérebro e com o corpo da pessoa? Ele vai precisar de ajuda no comportamento ou não vai? Vai. Então aqui o que eu vou oferecer para você é o quê? É algo que você possa aplicar e acompanhar a vida dessa pessoa. Se ele colocar em prática isso aqui, é um método, é um modelo que tem funcionado, queridos, tem dado certo. E assim, eu não quero colocar esperança no método, no modelo. Ok? Deus pode curar a pessoa com uma oração, sim ou não? Pode. Deus pode curar a pessoa sem intervenção de ninguém? Pode. Deus se move de formas infinitas. Deus não é limitado. Porém, para um cenário onde 90% das igrejas não tem um método de aconselhamento, é importante ter uma referência, sim ou não? Sim. E a partir daqui você pode usar aquilo que você já sabe, que você já tem, e acrescentar nessa ferramenta, tá bom? Qual que é o ponto aqui que eu queria falar para vocês? Queridos, os homens que eu conheço que se sujeitaram ao tratamento, venceram o vício. São tentados ainda hoje? São. Alguns tiveram algumas recaídas no caminho? Tiveram. Mas estão de pé hoje. Amém? Agora, qual que é o grande problema? É a pessoa querer se sujeitar. Então, tem um grupo que infelizmente não conseguiu, porque não se sujeitou. Entenderam? Então, esse é o grande ponto. Se você seguir isso aqui, a gente te dá um bom percentual aí de chance que você consegue romper. Fechado? Vamos entrar. Pode ir mais um. Primeiro ponto, queridos. Não adianta o conselheiro querer, o pastor desejar, a esposa querer o esposo. A pessoa que luta contra qualquer tipo de dependência, ela precisa dizer o quê? Eu quero. Eu preciso de ajuda. Então, se essa pessoa admite isso e busca ajuda, ela está com o coração pronto para ser o quê? Ajudado. Ok? Mas principalmente na área sexual, queridos, entre todos os outros, na área sexual, você precisa ter uma disposição clara de quê? Para confessar o seu pecado. Queridos, eu engravidei uma mulher casada. E esse marido criou essa criança achando que era filha. A minha pergunta para vocês, isso é justo? Sim ou não? Ele merece saber a verdade? E eu tive que fazer o caminho de volta, contar a verdade para ele. A Raílka fala um pouco melhor sobre isso, mas nós conversamos com a moça 4 anos depois, né, já no nosso processo de restauração, nós oramos durante 1 ano e nós entendemos que ele merecia saber a verdade. Merecia ou não merecia? E nós ligamos para a moça, porque é melhor que o próprio cônjuge confesse do que outra pessoa, e nós demos 30 dias para ela confessar para ele, e ela levou só 3 dias. E ela confessou. E eu tive a oportunidade de falar com esse homem, né? Assim, eu estou vivo, eu acho, porque eu estava a 3.000 quilômetros de distância dele. Mas assim,
eu ouvi o que eu precisava ouvir. Né? Porque o cara nem crente era. E o cara disse, pô, cara, você é crente, né? Você vai na igreja e eu não faço isso que você faz, cara. Então, Faraó pregando para Abraão, né? Então, assim, cara, ele falou, cara, você não é homem, você é moleque, você é irresponsável. E naquele dia, foi muito importante para mim ouvir aquilo, porque eu virei para minha mulher, eu chorei muito, não foi? Eu virei para ela e disse, é verdade, eu não sou homem, eu sou um moleque, eu sou irresponsável. Porque o vício sexual, queridos, ele te transforma em egoísta. Concordam que é uma atitude de tremendo egoísmo, adultério? Tremenda irresponsabilidade? Então eu precisei fazer caminho de volta, não só nesse caso, em todos os outros que eu feri alguém, que eu quebrei uma aliança, que eu realmente, a minha irresponsabilidade me colocou nessa situação. Então eu assumi, queridos, o risco, inclusive de morrer. Verdade ou não? Só que se eu morro, pelo menos eu ia para o céu, né? Estava com Jesus ali. Mas, queridos, a gente tem que pensar em todas essas coisas, inclusive antes, tá? Então, assim, para você quer ajuda? Você está disposto a se sujeitar a um tratamento? Pode vir que a gente caminha com você. Agora, se você não quer nada com nada, paciência, tá bom? Então você segue sua vida até o dia que você realmente quer tomar uma posição. Vamos avançar. Queridos, eu quero entrar um pouco na cabeça do viciado. Eu acho que nós entramos muito ontem, né, na questão química, na questão cerebral, na questão comportamental, nas crenças, e hoje eu quero entrar também em mais um ciclo aqui. Normalmente o viciado em sexo, ele tem um ciclo, ele tem uma cultura, ele tem ele tem meio que um hábito, um ritual. Só que esse ritual, normalmente, ele acontece de forma automática. E quando eu conheci esse ritual, quando eu entendi como ele funcionava na minha cabeça, queridos, eu consegui aprender como dizer não. Porque hoje, eu vou trazer aqui justamente um exemplo, para que você possa entender, né, cada fase, cada etapa. Mas a partir do momento que você conhece esse ciclo, você conhece as motivações, você consegue voltar. Hoje, é muito raro acontecer, mas às vezes eu entro no meu ciclo. Então, quando eu entro no ciclo, eu digo, opa, não preciso disso. Viro e volto. Então, por que eu vou falar isso para vocês agora? É muito importante conhecer isso aqui. Porque a partir do momento que você se conhece, você consegue parar e dizer não, tá bom? Todo ciclo de recaída, ele começa com um gatilho, tá? O que é um gatilho? É aquilo que começa o processo. O cara está bem, está tranquilo, está trabalhando, de repente, algo acontece que ele começa a ser tomado por fantasias, por uma excitação muito forte. Ele começa a pensar em o que eu vou fazer para tomar a minha próxima dose. Só que esse processo ele tem nome, ele começa com um gatilho. E o gatilho, queridos, eu vou falar de mim. O meu gatilho, ele era muito mais emocional, mas também era visual. Lembram da questão de ontem, da hipersensibilidade à lascívia? Como eu assistia muita pornografia, qualquer cena sensual, qualquer mulher mais sensual um pouquinho, ela disparava o quê? O meu processo, o meu gatilho. Mas eu era muito mais tomado por questões emocionais. Então, no meu trabalho, quando eu ficava pressionado, frustrado, ansioso, quando eu tinha uma dívida, quando eu tinha qualquer questão para resolver, um homem maduro, ele faz o quê? Ele vai lá e resolve. Mas o menino, ele faz o quê? Ele vai lá e foge. Então, o vício nada mais é o quê? Você tem uma situação estressante, frustrante, ou você tem algum disparo, né, por conta de uma questão de uma imagem, e aí o que essa pessoa faz? Com relação às emoções, ela foge. E com relação à imagem, ela vai lá e dá vazão realmente àquele sentimento. Pegamos aqui, queridos. Normalmente, quando esses homens me ligam, eu pergunto assim, cara, o que você está sentindo? Aí eles, olha, Paulo, eu estou chateado, eu briguei com a mulher, eu estou com muita raiva dela, né, eu estou frustrado, não sei o quê, ó. E aí ele começa o quê? Pensar numa forma de se vingar, de fugir. Entenderam? E essa é a cabeça do compulsivo, só que isso acontece de uma forma automática, tá? Aí vamos avançar. Todo esse processo ele está baseado em Tiago 1, 14, 15. A partir do momento que dispara o gatilho,
A partir do momento que começa esse ciclo, né, esse processo, o que vai acontecer? Começa a fase da preocupação. Essa pessoa ela vai fazer o seguinte, ela vai começar a fantasiar como eu vou dar vazão para tomar a minha próxima dose. Então, olha só, uma forte excitação toma conta, pensamentos, né, do que eu vou fazer, fantasias sexuais começam a vir na cabeça daquela pessoa, ele começa a romantizar, e à medida que a fantasia cresce, a vontade fica maior, o desejo fica maior, né? E ele começa realmente a perder o controle, né, da vontade dele. Então essa é a primeira fase. Eu vou usar um exemplo de um camarada, eu acho que ele é de São Paulo. Já ouviram falar de froteurismo? Não? Quando eu disser o que é, vocês vão saber. Sabe aquele cidadão que entra em ônibus lotado, metrô, e fica tomando liberdades com as mulheres, tudo, chega até a se masturbar na frente de todo mundo? Esse é o cara do froteurismo. E nós conhecemos um camarada que, 23 anos, queridos, o cara, boa pinta, faltava 6 meses para ser ordenado pastor, 6 meses. Noivo de uma mulher deslumbrante, lindíssima e mulher de Deus, temente a Deus, você via isso. Mas esse camarada tinha essa perversão sexual. E ele nunca tinha contado para ninguém até que ele se sujeitou a isso lá no SOS Sexualidade. E o que aconteceu, queridos? Ele contando, né, no ciclo dele funcionava disso. Quando ele se sentia excitado, quando disparava o gatilho dele, olha só, mais ou menos 3 da tarde, ele no trabalho dele, o que ele fazia? Ele começava a pensar, o que eu vou falar para minha noiva, o que eu vou falar para o meu pai, o que eu vou falar para o meu patrão, o que eu vou falar para aquelas pessoas que a gente tinha um compromisso hoje, né? Então ele começa a pensar qual história ele vai contar, que mentira ele vai falar, o que ele vai fazer, ele começa a planejar isso para que ele consiga aí tomar a próxima dose dele. Então ele começa, essa primeira fase é justamente essa, você começa a planejar. Nesse meio tempo, o que impulsiona o processo? Uma forte excitação. Lembram da testosterona de ontem? A testosterona ela é alta, esse homem fica num estado de excitação muito mais forte do que o comum, e aí o que vai acontecer? Ele tem uma vontade o quê? Muito enfraquecida, ele não consegue controlar a vontade dele. Qual que é a fase 2, queridos? Fase 2. Pode ir mais um. Fase 2 é o ritual. Tudo aquilo que ele planejou, ele coloca em prática, em ação. Então, olha o que esse rapaz fazia. Preste atenção, olha o que ele fazia. Ele tinha um carro. Ele dirigia o carro dele, colocava no estacionamento e ele ia para a parada de ônibus. Ou para o metrô. Vocês conseguem imaginar essa loucura? Nessa fase do ritual, a excitação e a fantasia, estão altíssimas. Altíssimas. E é insuportável, queridos. Eu lembro aqui que nos últimos anos eu já me masturbava chorando. E via pornografia chorando. Eu não queria ver, mas eu não tinha mais controle. Eu já não tinha realmente controle. E essa fase aqui é terrível. Eu peguei um cara no SOS, estava lá se tratando, mas ele entrou nesse ciclo. E fazia já alguns anos que eu não vivo isso aqui. Então eu tinha meio que esquecido. E quando eu vi esse camarada, eu vi ele assim, ele praticamente estava fora de controle. Nós tivemos que segurar ele realmente para ele não ir. Ele tinha baixado um aplicativo para sexo casual, já tinha marcado com uma pessoa e já estava indo para aquele lugar. E aí eu tive a oportunidade de cruzar com ele, ele estava assim alucinado, porque ele já estava fora de controle. Então nessa fase assim, esse rapaz, o que ele fazia? Ele ia 6 da tarde para aquele lugar, estacionava o carro e esperava o momento. E aí ele diz assim, palavras dele, não são minhas, palavras dele. Rapaz, é tão demoníaco isso, é tão demoníaco, parece que Satanás mostrava qual é a mulher que ia deixar eu fazer. Que ele ficava ali escolhendo a vítima. Ele batia o olho numa mulher e ele ia lá e dava certo. E aí qual que é a fase 3, queridos? Fase 3. O ato é consumado. Aqui a recaída aconteceu. Nas fases gatilho, fases 1 e 2, dá para pedir ajuda e voltar? Dá. Mas e na fase 3? Já era.
E o que eu acho interessante nessa fase é que, assim, a excitação, queridos, ela atinge o ápice, o clímax. O corpo está tomado de ansiedade e adrenalina, porque ele tem medo de ser pego? Tem, mas faz parte do processo de excitação dele, do viciado em sexo. O coquetel neuroquímico que eu mostrei ontem, lembram? Totalmente é uma árvore de Natal a cabeça dele nesse momento, ele está ali no auge. Né? E o desejo realmente está no controle das emoções e do corpo dele. Ele perdeu aquela guerra. Passado isso, o que acontece? A fase 4, desespero. E o pecado, após ser consumado, gera morte. Queridos, a excitação e a fantasia desaparecem. E no lugar dessa porcaria, vem uma frustração, um desespero terrível. É como se fosse assim, caramba, eu perdi de novo. Aconteceu de novo. Nessas horas vem pensamento suicida. Nessa hora vem vontade de largar tudo, de chutar o balde. O cara literalmente se sente o quê? Um lixo. A mulher nessas horas se sente o quê? Um lixo. Qual que é a notícia boa disso? Esse é o melhor momento para pedir ajuda. Porque quando ela está se sentindo desse jeito, olha, eu falei ontem, não sei se falei para vocês, eu recebi a mensagem de um rapaz que tinha tido uma recaída. E sabe, eu virei para ele e falei, cara, obrigado pela humildade de confessar, você está perdoado. Agora vamos caminhar de novo, vamos mais firme agora? E sabe, aquilo alivia o coração do cara e o cara se sente encorajado a continuar. Agora, muita gente não pede ajuda. Aí olha só, essa frustração, essa raiva, essa vergonha, essa culpa vira um gatilho. E ele entra de novo no ciclo. Chegou no desespero, não pediu ajuda, entra de novo no ciclo. E ele fica rodando, preso nisso, até o dia que acontece algo muito ruim com ele, ou um dia que ele se posiciona e pede ajuda. Queridos, é assim que funciona a cabeça. E isso aqui eu gosto de explicar por quê? Porque quando o cara entende isso, ele, caramba, é isso realmente que acontece comigo. Ele entende o processo dele. Quando ele está caminhando, ele vira e pede ajuda. Paulo, estou engatilhado. Paulo, estou na fase 1. Paulo, estou na fase 2. Então, beleza, amigão, vamos voltar? Quando foi que começou isso? Conta uma história para mim. Queridos, já para a glória de Deus, né, homens já saíram da frente de casa de prostituição. Eu já recebi ligação de gente que tinha arma na mão. Né, diz, olha, estou me despedindo, não tem jeito para mim, acabou. Né, já recebi ligação de homem que estava indo para um motel com outro homem, sendo casado, e o cara no meio do caminho pega o telefone e pede ajuda. Aí o que a gente faz? Ajuda o camarada a voltar, a fazer o caminho de volta. Por isso que é importante você deixar o seu telefone disponível, né, para um grupo de pessoas nessa fase. Amém, queridos? Pegamos aqui o espírito da coisa. Loucura, não? Não é loucura? Vamos mais uma. E aqui só o ciclo, né, de Tiago 1, 14 e 15, né, só para a gente entender, para ilustrar como a pessoa realmente fica presa no ciclo. Vamos mais um. Esse aqui é um dos principais princípios, né, que eu quero realmente comunicar para você. Todo vício tem uma cultura. Todo vício, para você viver esse vício, você precisa viver uma cultura, né? Então é muito importante na hora de você aconselhar alguém, se você está buscando ajuda, você entender qual é a cultura do vício e você tem que ficar bem longe dessa cultura. É aqui, queridos, que muitos caem nas igrejas. Muitos caem. Muitos procuram ajuda arrependidos, muitos confessam seu pecado, muitos realmente têm uma disposição maravilhosa de abandonar o pecado, porém, não abandonam a cultura do vício. Eu precisei ficar 2 anos, quase 2 anos e meio sem celular. Sabe por quê? Porque a minha recaída era aqui. Eu tive que abrir mão disso, porque eu não dava conta, eu não conseguia. Entenderam? Então vamos avançar um pouquinho aqui para a gente entender o que faz parte da cultura. Aqui eu coloquei só 7 elementos para você entender. Então um dos elementos importantes da cultura do vício que precisam ser mapeados e abandonados é o quê? A vida dupla. Queridos, a mentira
faz parte da dissimulação e do jogo sexual. Mentiroso compulsivo aqui. Mentiroso compulsivo. Porque eu precisava mentir para minha esposa para que eu pudesse o quê? Mergulhar nessa fantasia, nessa questão. Precisei abandonar a mentira? Precisei. Dissimulação, né? Máscaras, tudo isso precisa ser mapeado e abandonado. Entenderam? Personagens. Cara, tem uma história para mim que é a mais interessante. O camarada, eu vou inventar um nome para ele aqui, Geraldo. O Geraldo, queridos, ele já estava 1 ano sem recaídas. Não é cristão. Não é cristão. E o Geraldo, ele criava um personagem chamado Felipe. Olha que interessante, o Geraldo era um cara calmo, até tímido, tranquilo, retraído. Só que quando ele se engatilhava, ele virava quem? Felipe. E o Felipe, cara, extrovertido, contador de piada, o cara que domina a mesa. Cara, que loucura. Eu não sou psicólogo, né? Talvez um psicólogo explicasse melhor isso aqui, mas você vê a questão da dupla personalidade? E o Felipe, queridos, tinha chip de celular, tinha e-mail, tinha Facebook, tinha Twitter. Ele tinha uma vida paralela. E sabe o que o Geraldo teve que fazer com o Felipe? Teve que matar o Felipe. Teve que enterrar o Felipe. E sabe o que ele falou? Queridos, eu sinto falta do Felipe. Mas eu entendo que se o Felipe voltar, eu vou estragar meu casamento, eu vou estragar minha vida, eu vou estragar tudo que eu tinha recuperado nesses 12 meses que passaram. Então entenderam como ele precisou abandonar a cultura do vício dele? Entenderam? Tem uma frase dele para mim que é muito importante. Quem fala a verdade não precisa lembrar. Entenderam? Mentiroso precisa lembrar da história que conta, sim ou não? Senão ele cai em contradição. E ele diz assim que uma das coisas mais insuportáveis para ele, sabe qual era? É ele ter que ficar guardando aquelas mentiras, porque elas sempre cresciam. E ele diz assim, cara, é 1 ano que eu não minto. Tem 1 ano. E sabe, eu não preciso lembrar das mentiras, porque hoje eu falo a verdade. Então, quando eu vivo a verdade e falo a verdade, eu não preciso guardar, porque quando eu falar, né, aquilo já está no meu coração. Então, eu achei uma das frases mais interessantes, né, deles. Outro ponto importante aqui. Os lugares, eles podem influenciar na recaída, sim ou não? Sim. Vamos lá, o cara que está se recuperando de uma adicção, ele é alcoólico. Ele pode trabalhar de barman? Não pode. Um viciado em sexo pode ser leão de chácara de uma casa de prostituição? Não. Vocês entenderam? Eu conheci um rapaz que ele teve que mudar o caminho para chegar na casa dele. Porque o ex-namorado dele morava numa rua, 2 ruas perto da casa dele, era o caminho mais perto. Mas todas as vezes que ele passava em frente à casa do ex-namorado, o cara, ele se sentia tentado a entrar na casa dele. Então o que ele precisou fazer? Aumentar o caminho dele para não passar por essa tentação. Entenderam aqui a questão da cultura? Eu vou trazer mais alguns exemplos aqui. Queridos, existem pessoas do nosso passado que podem atrapalhar o nosso processo de recuperação, sim ou não? Hein? O que você tem que fazer com essas amizades? Amputar. Sabe por quê, queridos? Porque você não dá conta, você não consegue. Entendeu? Então hoje eu consigo dizer não? Consigo, mas no começo eu precisei o quê? Me proteger. Parece, queridos, que eu me meti numa prisão maior ainda. Não, não foi isso. É porque eu não confiava em quem? Em mim. Então eu precisei o quê? Me guardar dessas coisas. Só mais um ponto aqui que eu acho importante falar. Objetos. Tinha um amigo nosso, olha o que ele fazia. Ele virou para mim e disse assim, Paulo, eu não consigo ter o WhatsApp. Porque quando eu tenho o WhatsApp, eu não consigo me controlar. Sabe o que ele fazia? Pegava fotos de mulheres muito bonitas e sensuais, ok? Mas ele escolhia uma. Pegava várias no Facebook, né, nas redes sociais. Roupas dessa moça vestida e sem roupas, em poses sensuais. E ele seduzia alguns rapazes da base.
missionários, pastores. Ele se fazia, ele fingia que ele era essa mulher. E o que ele queria, na verdade? Qual que era o alvo dele? Mandar as fotos de nude dessa garota para receber a foto dos rapazes. Queridos, foi um escândalo, né, no lugar lá que aconteceu. E o que ele falou? Eu não consigo. O que ele teve que fazer com o WhatsApp? Amputar. Ele teve que abrir mão. Precisa ser a vida inteira, Paulo? Não. 2 anos e meio depois, está aqui. Hoje está caminhando bem, Paulo? Estou caminhando bem. Mas se isso me incomodar um dia, eu jogo fora de novo. Entenderam? Então esse é o ponto. Isso é a cultura do vício. Né? Então qual que é o nome da ferramenta? Você vai fazer o seguinte, olha, nós vamos fazer um inventário moral. O inventário moral é o quê? Você mapear toda a cultura do vício. Só um outro aqui. Um amigo meu, ele se excitava todas as vezes que ele jogava vôlei de praia. E quando alguém correspondia aos olhares para ele, ele ia lá e tinha relações sexuais com essa pessoa. Ele teve que abandonar o vôlei de praia, ele amava o vôlei de praia. Mas ele foi agora, hoje ele joga o quê? Ele joga tênis. E no tênis, está tudo bem. Ele não passa por esse processo. Mas realmente, queridos, é uma questão realmente de troca, né, de substituição. Você precisa realmente amputar essas coisas da sua vida. Tá bom? Quê? Base bíblica. Santificação por amputação. Se o teu olho direito te faz pecar, você não precisa arrancar o olho, você só precisa abandonar essas coisas. Olha que bênção, né? E eu vou precisar da ajuda de um voluntário para a gente quebrar o gelo um pouco aqui. Vocês estão muito sérios hoje. Preciso de um voluntário aí. O Renato vai escolher para mim, né, Renato? Preciso só de um voluntário. Queridos, eu não vou fazer você passar muito constrangimento, não. É um negócio simples. Alguém me ajuda aí? Tanto faz, pode ser homem ou mulher. Aí, rapaz, salva de palmas aí pro querido, corajoso. Pode subir aqui, irmão. Eu vou pedir uma gentileza. Queridos, antes de explicar o próximo princípio, isso aqui é um exercício importante para você entender. Eu vou pedir que você fique olhando para eles. Você vai repetir uma frase curta por 20 segundos. Qualquer frase. Pode virar para sua esposa e dizer, meu amor, eu amo você, eu amo você, eu amo você. Então, eu amo Jesus, eu amo Jesus. Ou então, eu sou do Atlético campeão, ou não sei o quê. Né? Uma frase curta, pequena. Tá? Só para que eles possam entender o princípio que eu vou fazer daqui a pouco. Pode ser? Durante 20 segundos? Então tá bom. Todo mundo olhando para ele, por favor. Meu amor, eu amo você. Eu amo você. Meu amor, eu te amo. É hoje. Eu amo você. Eu amo você. Meu amor, eu te amo. Mais alto. Eu te amo, meu amor. Mais alto. Eu te amo. Meu amor, eu amo você. Meu amor, eu te amo. Mais uma bem alta. Eu te amo, meu amor. Obrigado, pode sentar lá. Mas olha só, vocês vão entender isso aqui. Agora eu quero que todo mundo feche os olhos e não pense nele aqui falando a frase. 1, 2, 3, vai. Não é para pensar nele. Não pensa nele dizendo a frase. Faz força aí, faz muita força. Vai, não pensa. Não pensa. Renato, tem gente pensando nele. Não pode. Não pode. Amém. Pode abrir os olhos. Alguém conseguiu não pensar nele? Você está de olho aberto, né? Mas olha só, foi difícil? Queridos, para você abandonar algo, você não precisa concentrar todos os seus esforços, fazer toda a força para abandonar isso. Muitos viciados em sexo não conseguem porque eles estão 100% concentrados nisso. Entenderam? É um exemplo simples só para você ver. Eu queria muito, muito realmente abandonar essa porcaria, mas eu não conseguia. A partir do momento que eu direcionei os meus esforços para outras coisas, aí foi mais fácil. Se eu pedisse para vocês cantarem um louvor e não pensar nele, seria mais fácil não pensar nele? Porque vocês estavam fazendo uma outra atividade. E aí entra a grande sacada. Pode ir mais um slide.
Queridos, a palavra diz o seguinte, né? Quando um demônio é expelido, ele sai e ele vai andar por lugares áridos. Mas se ele volta e encontra a casa, ele traz 7 piores. Ok? Então, olha só, o vício sexual, a cultura do vício, ela preenche boa parte da vida do viciado. Quando você tira a cultura do vício dele, vai ficar uma brecha ou não vai? Então você precisa fazer o que com essa brecha? Preencher. E olha só, lembram que o cérebro ele é capturado pela questão do vício? É como se o vício fosse a única coisa que dá prazer. O que acontece? Ele perde o prazer pelas outras atividades da vida. O que a gente está propondo aqui? Elimina o vício e preenche com as outras atividades para que ele volte a ter prazer e alegria nessas coisas. E olha que bênção. Você pode preencher o seu dia com exercício físico. Você pode começar a pintar, viajar, estudar, aprender idiomas, se divertir. E sabe qual que é a alegria do meu coração, amigos? É ver homens que estavam afundados no vício sexual, hoje estão compondo músicas, hoje estão crescendo no seu trabalho, no seu ministério. Homens que hoje viajam como nunca, hoje homens que reestruturaram, reconstruíram suas famílias. Olha que coisa maravilhosa. Eu estou aprendendo nesse momento, estou estudando, lógico, com mais ênfase a questão do inglês, né, por conta do trabalho que nós estamos fazendo e do vínculo que nós temos com o Ministério Americano, mas eu também estou focando em espanhol e italiano, então estou aprendendo 3 idiomas. Antigamente o meu tempo era voltado para quê? Para essa porcaria, que não me ajudava em nada. Então olha só, tem homem que eu conheço que está correndo triatlon, tem cara correndo maratona, livre dessa bagunça e desse lixo. Entenderam? E é interessante, né? Tem um rapaz que casou agora recentemente, ele trabalha com moda. É bem interessante a questão dele. O cara é muito mais criativo quando o quê? Quando ele não está envolvido com essas questões. Então, você vai propor o quê? Quando você estiver aconselhando alguém depois do inventário moral, cara, o que você sempre sonhou em fazer? Vamos lá. Eu queria correr, mas não dá. Não, dá sim, vamos lá começar? Vamos começar devagar. Eu quero natação. Queridos, eu vou voltar a estudar agora, vou fazer sociologia. Depois de 20 anos de formado, vou voltar a estudar agora, vou fazer sociologia. Por quê? Com base nesse trabalho. Então, vou entrar. É mais uma atividade que eu vou fazer e vou crescer. Em quem? Em Deus, porque eu abandonei esse lixo. Queridos, combinado? É tão bom quando um homem desse vira assim, Paulo, me formei. Paulo, completei uma maratona. Paulo, perdi 40 quilos. Entendeu? Paulo, estou feliz no meu casamento, estou crescendo em intimidade com a minha esposa. Gente, isso não tem. Tem preço que pague isso? Não tem. Amém? Então, essa realmente é a questão da troca, né? Para a gente finalizar aqui, mais 3 princípios. Pode ir mais um? Queridos, o pecado sexual é um pecado oculto, sim ou não? Na maioria das vezes. Por que ele é um pecado oculto? Porque todo pecado sexual gera escândalo. Verdade ou não? Gera escândalo. Então é da natureza do compulsivo sexual esconder, dissimular, mentir, camuflar. Como é que você vence essa questão? Andando na luz. Então, queridos, ande com alguém, não ande sozinho não. Tem discipulado aqui, Renatão? Tem caminhada, tem... Tudo, né? Tudo à disposição, né? Isso. Para você ver. Entendi. Mas eu queria te encorajar numa coisa, querido. Não anda sozinho, não. Anda com alguém, presta conta para alguém. Cara, é tão bom. É tão bom, cara, você prestar conta para alguém, sabe? Você não está sozinho. Alguém para orar com você. Eu tenho meu pastor aqui de Curitiba. Estou longe pra caramba dele, mas toda semana, pastor, vamos lá. Quando não dá para falar semanalmente, pelo menos a cada 15 dias a gente conversa, 1 hora, 40 minutos. Pastor, olha, minha semana foi assim, foi assado, eu estou bem, meus projetos são esses. Cara, é tão bom você prestar conta para alguém e eu queria te encorajar. Principalmente quem luta contra um tipo de adicção, um pecado oculto, você precisa andar na luz. Então, preste contas. Né? E aqui algumas sugestões de perguntas. Né? Como estavam seus olhos essa semana? Você passou por alguma situação difícil? Teve alguma recaída? Passou por alguma tentação? Queridos, confessa a tentação para não confessar o pecado. Amém? Não é melhor ficar amarelo com a tentação do que vermelho com o pecado? É bem melhor. Mais uma.
Essa aqui, para mim, é a preferida. Tudo que eu falei para vocês, queridos, é 1%. Tá bom, você volta mais. O próximo slide é isso. Tá bom, não bate muito não. Eu vou só emendar o que o Paulo fala aqui. Porque a gente anda numa casa de paternidade, Paulo. A gente prega a paternidade, fala de paternidade de Deus, fala de uma casa de paternidade justamente para você não andar sozinho, e você ter um pai, um discipulador, um mestre, né? Um referencial para você. Então, agora eu vou falar um pouquinho, vou dar uma pincelada só em paternidade. Quando você está andando sozinho, sem ninguém, sem ter acompanhamento de ninguém, você está no lugar de orfandade. Órfão que anda sozinho. Órfão emocional, machucado, mazelado, anda sozinho. Isso é paternidade. Paternidade é andar junto. Está junto com o pai, está junto com o discipulador, está junto com o mestre. A gente até falou ontem, não foi? No final, a gente prega sobre paternidade aqui, mas estamos servindo com orfandade. Não funciona. O teto espiritual, filho, bate. Então, o que o Paulo está falando é sobre isso. Não só como caso de prevenção, mas também para você sair de um lugar de orfandade, você não ser mais órfão. Você tem que ter alguém que auxilie você, que acompanhe você, que te oriente, que te dê direção. O Paulo está falando aqui, 40 minutos, 1 hora por semana. Mas tem coisas que ele faz o quê? Não, isso aí não, cara, vai por aqui. Não é, Paulo? Dúvida. Aí o pastor vai dar uma palavra. Aqui, ó, o texto sim diz assim, assim, assim. Vocês estavam aqui, eu desci, o Isaías que desceu para a gente fazer um relatório. Eu prestei conta, a gente estava fazendo o relatório, eu prestei conta para ele de algumas coisas. Eu presto conta para o meu pastor. Para quê? Não andar sozinho. Ele, isso daí se resolve, isso aqui não. Já me deu, isso aqui não, isso aqui assim. Já foi 10 minutos. Ou nem isso. Amém. Inclusive, essa faculdade de sociologia, eu estava em dúvida se era antropologia, sociologia ou psicologia. E eu submeti ao meu pastor e nós oramos juntos durante mais ou menos umas 3 semanas. Minha esposa já estava ali também me direcionando, já foi mais fácil, né, com ela. E ele realmente abençoou essa questão, ele entendeu que nós deveríamos continuar e escolhemos juntos sociologia. Então, gente, isso ajuda a você ter mais segurança na hora de tomar decisão, né? É bom você ter esse referencial, né? Para você ter autoridade, você precisa estar debaixo de autoridade. Esse princípio ele foi criado por Deus, então é muito importante para que você realmente possa ministrar e caminhar debaixo de autoridade, com autoridade, você precisa realmente estar sujeito à autoridade. É muito bom, queridos. Meu pastor está sempre certo? Não. Meu pastor tem os melhores conceitos do mundo? Não estou dizendo isso. Mas eu preciso honrar um princípio e discutir com ele, conversar com ele abertamente, para que nós possamos ter o quê? Essa bênção sacerdotal sobre o nosso trabalho. Amém? E eu queria avançar só num ponto aqui, ó. Pode ir mais um? Queridos, isso aqui, eu acho que isso aqui para mim é a melhor coisa que existe dentro do Evangelho. A melhor coisa, cara, que Deus proporcionou para a gente é isso aqui. Essa imagem ela fala muito, né? Ministra muito no meu coração, porque, queridos, é onde eu jogo as minhas misérias. É onde eu jogo toda a culpa, toda a vergonha. Sabe, cara, quando eu dobro o meu joelho, eu gosto muito assim, ela sabe disso, eu acordo cedinho, eu boto um louvor bem baixinho, eu pego o meu caderno, minha caneta, minha Bíblia, boto lá no sofá, lá na sala de casa, eu dobro o meu joelho, e ali, cara, confesso tentação, confesso pecado, peço ajuda, eu entrego tristeza, eu entrego tudo no meu coração. Vocês entenderam aqui?
E sabe o que é muito bom, queridos? Aqui, ó, eu não sou acusado, eu não sou atacado. Aqui, queridos, eu não recebo de volta acusação, eu recebo paz. Sabe quando aqueles dias que você se sente miserável, você dobra os seus joelhos e diz, olha, hoje eu me sinto um lixo. E aí vem aquela voz gostosa e doce, né, no meu coração, diz assim, filho, você está perdoado. E sabe aquela paz maravilhosa, ela começa a encher meu coração e aquilo que era culpa e vergonha vai embora. E sabe, queridos, eu queria entregar isso para vocês. Não abra mão do seu lugar secreto. Não abra mão do seu lugar secreto. A Raíca vai falar algo que é importante sobre o lugar secreto aqui. Certa vez o Paulo compartilhou comigo, né, sobre essa questão do lugar secreto ter sido o mais importante nesse processo de restauração dele. E na hora eu disse para ele, amor, sabe o que acontece com a questão do pecado sexual? Satanás ele é tão ardiloso que ele quis transformar esse lugar que deveria ser de comunhão com Deus num lugar de pecado. Porque o pecado sexual é cometido no escondido. E Jesus ele fala do quarto, do secreto com Deus, né? Então, gente, se o seu secreto com Deus está contaminado com pecado sexual, vai lá, repara esse altar. Volta a ter esse lugar secreto com pureza na presença do Pai, que te ouve em secreto e vai te purificar, vai te transformar, vai te restaurar, vai te trazer a liberdade para a qual Ele te chamou. Amém? Então, queridos, não abra mão disso, não. Ele está dentro de você. Você não é igreja só quando você está dentro desse prédio, você é igreja quando você sai 7 dias por semana, 24 horas por dia. Muita gente esquece disso, sabia? E aí, às vezes, você sai daqui, eu não preciso mais ser santo, eu não preciso mais andar com Deus, eu não preciso... Cara, a presença dele está aí dentro, derramada. Foi Jesus Cristo que derramou essa presença maravilhosa dentro de você. Está escrito lá em Atos, verdade ou não? Ele derramou o Espírito sobre a igreja, sobre você. O que você precisa aprender, queridos, não é buscar a presença dele, é aprender a ser liderado e corresponder a essa presença que já está em você. Sabe, você desenvolver essa amizade, caminhar em cima disso, realmente crescer em submissão a essa voz que está dentro de você, que é louca, desesperada. E eu quero falar algo aqui. Deus está com muita saudade de algumas pessoas aqui. Deus está com muita saudade de você. Porque você não lê mais isso aqui, ó, só com Ele. Sabe, você não tira nem 5 ou 10 minutos com Ele. Às vezes nem no teu carro, que você tinha aqueles 10, 15 minutos até o trabalho, que você louvava, era só vocês dois, você não tira mais. Sabe, eu queria que você restabelecesse esse altar, hoje, agora, realmente com Ele. Não desperdice isso. O relacionamento de Deus conosco não é com base no que nós fazemos, mas naquilo que nós somos. O verbo do amor, queridos, não é fazer. O que o mundo diz? Faça amor. O verbo do amor, queridos, é ser e pertencer. Muda isso na sua cabeça. Você é filho, você é amado, você é desejado, o caminho está aberto. Ah, Paulo, mas hoje eu... Confessa, pede perdão e vamos em frente. Esquecendo-me das coisas que para trás ficaram, o que eu faço? Prossigo para o alvo. Chega, pisei na bola, perdão, tenho que restituir, restituo, mas eu não vou retroceder, eu vou em frente, porque Ele não se alegra daqueles que retrocedem. Amém? Você segue em frente, pedindo perdão, se quebrantando, se sujeitando a Ele. Mas faça isso, queridos, esses 2 dias aqui, se você pegar esse slide aqui, missão cumprida. Missão cumprida. Restabeleça o seu altar com o seu Pai, com o seu Deus, hoje. Restabeleça esse altar. E aí, queridos, valeu a pena a conferência, valeu a pena tudo. Porque, queridos, igreja não vai manter você livre de pecado ou de nada. O louvor bonito não mantém você. Nós somos uma geração que se acostumou a vir para a igreja e não para Cristo. Entenderam isso? E aí você vem, uma igreja maravilhosa, uma palavra maravilhosa, só que vai chegar uma hora que você vai cansar disso.
De novo esse grupo, de novo esse pastor, de novo esse negócio. Aí você vai para uma outra igreja. Aí vai, que lindo, eu chorei e não sei o quê. De novo, passa 2, 3 anos, de novo, não sei o quê. Aí vai para outra igreja, chega uma hora que você, não, agora eu sou desigrejado. Eu sou templo do Espírito Santo, eu não preciso ir. Vocês já viram a história como essa? E acabou. Queridos, que vai manter você, a sua fé viva, é o seu relacionamento pessoal com Cristo. Uma coisa é necessária, Marta, uma coisa, e essa coisa não será tirada de Maria. E o que é, queridos? É Jesus Cristo. É o seu coração estar apaixonado por Cristo. É você estar totalmente fascinado por Cristo. E aí, queridos, onde você estiver, se estiver nele, você vai frutificar. Amém? Então, essa paixão, esse desejo por ele, ela precisa existir no seu coração. E aí, queridos, você vai ficar 10, 20, 50 anos na igreja e você vai dar frutos. E os seus frutos vão ser falados daqui a 100 anos, daqui a 200 anos. Amém? Porque nós fomos chamados para obras eternas. Amém? Amém.